E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós estamos aqui falando de mais um personagem pouco conhecido da DC Comics. E dessa vez vamos falar do Tempus, cujo nome original é Wave Rider. Tempus, que é um super-herói que vem do futuro, que vem justamente para salvar o conceito de super-heróis. É um herói que veio para salvar a ideia dos super-heróis, como eu vou explicar quando eu for contar a história dele. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, do Lucas Pontes. Agradeço demais pela sugestão. Ele pediu para eu fazer um vídeo sobre o Tempus e eu vi que tem alguns personagens da DC Comics que se chamam Tempus, porém eu acredito que ele estava se referindo justamente ao Wave Rider, porque os outros Tempus, originalmente se chamam Tempus da DC Comics, eles são personagens que fizeram aparições muito curtas. Então, hoje eu vou falar sobre o Tempus, que nos Estados Unidos é conhecido como Wave Rider, que recebeu esse nome de Tempus aqui no Brasil, justamente por ser um viajante no tempo. Então, vamos começar. A sua estreia aconteceu na revista Armageddon 2001, número 1, de maio de 1991. No ano de 2030, o mundo vai ser governado por um tirano cruel. Ele que está governando aí há 20 anos, ou seja, se fosse na vida real ele já estaria no poder. E esse tirano ele é conhecido como Monarca. E o Monarca ele destruiu todos os super-heróis que existiam na Terra. Ele destruiu pelo menos a maioria dos super-heróis, alguns ficaram na clandestinidade, porém a maioria realmente foi pro vinagre graças ao Monarca. No entanto, uma criança chamada Matthew Rider acabou sendo salva por um super-herói desconhecido. Quando um prédio estava colapsando, ela acabou sendo resgatada por esse super-herói. E aí, graças a esse evento, graças ao fato dele ter sido salvo por um super-herói, ele decide ele próprio se tornar um super-herói. Quando ele cresce e se torna um cientista, ele decide que vai lutar pela justiça e que vai combater a tirania do monarca. E ele faz isso juntamente com o Bennett Dilley, que ele descobriu no futuro que na verdade foi justamente o Bennett Dilley que o salvou quando o prédio estava em colapso, quando ele era criança, e foi justamente a sua fonte de inspiração para ele se tornar um super-herói. E aí o Rider ele dá uma pesquisada, ele dá uma estudada a respeito da vida do monarca e acaba descobrindo que em um dado momento o monarca foi um herói, mas que aconteceu alguma coisa na vida dele que fez com que ele se tornasse um vilão. Então ele acaba se voluntariando para um programa que estava levando cobaias, estava levando pessoas ao passado, para que essas pessoas pudessem encontrar o antigo monarca e eliminá-lo, ou então fazer com que ele não desista do heroísmo, para que justamente o próprio ditador monarca nunca existisse. Todas as cobaias que tinham feito parte desse experimento acabaram morrendo, e aí o Matthew Rider ele acaba sendo a próxima cobaia, e ele acaba sendo a cobaia também bem sucedida, porque ele acaba se fundindo com o fluxo do tempo, se tornando um ser viajante no tempo. E aí então ele acaba se transformando no super-herói Tempus. O Tempus ele tem uma habilidade que é curiosa. Ele consegue se fundir com outras pessoas, e quando ele se funde com essas pessoas, ele consegue ver o futuro mais provável que essa pessoa vai ter. Obviamente que isso não significa que esse futuro vai se concretizar, porque ele pode muitas vezes, vai depender de muitos fatores, porque podem levar essa pessoa a seguir um novo caminho. Então, se ele se funde com a mesma pessoa duas vezes, pode ser que ele veja duas possibilidades diferentes. E é utilizando essas habilidades do passado que ele sai de herói em herói, procurando aquele que pode ser o futuro monarca. No entanto, a simples presença do Tempus no passado acaba bagunçando toda a linha do tempo, e aí ele fracassa de encontrar o monarca. Ele não consegue encontrar o monarca porque justamente o fato dele estar no passado já é uma coisa que gera ali uma falha no tempo. E aí em um dado momento ele se funde com o Capitão Átomo, e aí o seu poder de fusão e de precognição, juntamente com o poder
nuclear, o poder atômico do Capitão Átomo, acaba gerando uma liberação enorme de energia quântica. Essa liberação acaba criando uma abertura no campo quântico, e essa abertura no campo quântico vai trazer o Monarca. Sim, o Monarca que estava ali vigiando, estava vendo as ações do Tempos. Ele acaba conseguindo voltar ao passado, e aí eles têm uma luta muito grande. Porém, o Monarca consegue escapar. Logo é descoberto que o Monarca na verdade é o Hulk. E aí o Monarca ele acaba matando a Dove, né, que é o grande amor da vida do Hulk, na frente do Hulk do presente. E aí o Hulk enlouquece e se transforma no Monarca. Porém, numa épica luta, o Monarca acaba sendo derrotado pelos integrantes da Liga da Justiça. E desde então, ele decide utilizar os seus poderes para viajar pela linha temporal e ajudar os super-heróis em várias ocasiões, o que acabou deixando ele em rota de colisão com uma associação de personagens conhecidos como Homens Lineares. Os Homens Lineares na DC, eles têm o trabalho de manter o fluxo do tempo normal. O pessoal da Marvel vai se lembrar da TVA, né, que também tem essa função de manter a linha temporal em ordem. Então o Tempos e os Homens Lineares eles acabam entrando em conflitos várias vezes por conta justamente da atuação do Tempos em mudar eventos do passado, do presente e do futuro, até que um dado momento o Tempos acaba inclusive entrando para a equipe dos Homens Lineares. Ele acaba decidindo entrar para essa equipe, né, para ajudar o pessoal dos Homens Lineares. Ele vê que o trabalho deles é um trabalho muito importante, porque se o Tempos continuasse mexendo na linha do tempo, ele poderia causar efeitos seríssimos. Então ele entra para a equipe dos Homens Lineares e passa a se manter neutro na relação de luta entre super-heróis e super-vilões. Mas ainda assim, o seu lado super-heroístico acabou se aflorando em vários momentos. Por exemplo, quando Doomsday atacou o Superman pela segunda vez, o Tempos é que foi responsável por dar informações a respeito do Doomsday para o Superman. Inclusive, ajuda o Superman na elaboração de um plano para que ele pudesse derrotar o Doomsday, né, e impedir que o Superman falecesse, que nem aconteceu da primeira vez que os dois se enfrentaram. E ele acabou transportando o Doomsday para o fim dos tempos. No entanto, apesar de ter atuado bastante tanto para ajudar os super-heróis quanto para ajudar os Homens Lineares, o Tempos ele acabou não sobrevivendo no universo DC, pelo menos não no universo DC original. Em um prelúdio para o evento Zero Hora, o Tempos junto com o Hip Hunter eles acabam lutando contra o Monarca mais uma vez. O Monarca que havia criado uma máquina do tempo, e aí ele estava utilizando essa máquina do tempo para ir para vários eventos do passado, do presente e do futuro. E aí o Hip Hunter junto com o Tempos eles lutaram contra o Monarca em várias eras. Em um dado momento o Tempos decide utilizar os seus poderes para sobrecarregar a armadura do Monarca, para causar uma enorme explosão e a destruição deste vilão. Porém, o tiro acabou saindo pela culatra e o Monarca não apenas sobreviveu, mas como graças aos poderes do Tempos, ele acabou evoluindo para Extant. E aí o antigo Monarca, que agora é o Extant, ele remove a sua máscara e ele revela que tem os mesmos poderes, as mesmas habilidades e a mesma fisionomia do Tempos. Sim, aparentemente o Extant nada mais é do que uma versão, uma variante do Tempos. Não apenas isso, mas ele forma que absorveu os poderes do Hulk, Dove e do próprio Tempos para atingir a sua forma atual. Então ele acabou unindo os poderes desses três super-heróis para se tornar essa criatura aí, nesse super vilão terrível, o Extant. Que aí obviamente ele também passa a ter habilidades de viajar no tempo. E aí até que um dado momento, um outro Extant, né, porque agora ele tem a habilidade de viajar no tempo, ele vem de outra linha do tempo e acaba matando o Tempos. Ele acaba assassinando o Tempos e logo depois ele se funde ao Extant. Então basicamente esse foi o fim do Tempos, que acabou sendo eliminado por uma versão
da versão mais poderosa de seu grande inimigo. Bom, então essa é a história do Tempus, também conhecido como Wave Rider, na DC americana. Vamos falar dos seus poderes e das suas habilidades, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E também deixe seu like, né, para fortalecer o nosso vídeo, o nosso conteúdo, para que a gente possa continuar produzindo mais e mais. E aí, obviamente, vocês fortalecendo daí, a gente fortalece daqui para produzir vídeos tão bons quanto esse ou melhores. Então, vamos falar agora dos poderes e das habilidades do Tempus. Bom, como um viajante no Tempus, entendeu? Tempus, tempo e tal. O Tempus, ele tem habilidades relacionadas com o tempo, obviamente, mas ele também tem poderes relacionados com energia quântica, né? Já que, de acordo com a física quântica, o tempo ele é relativo, né? Então, basicamente, a questão da energia quântica, da física quântica, ela é muito abordada quando se trata de viagens no tempo. Então, os poderes e as habilidades do Tempus são muito baseados na sua fisiologia de energia quântica. E aí os poderes que ele tem são os seguintes. Ele tem viagem no tempo, né? Ele pode ir tanto para o passado quanto para o futuro. Retrocognição e precognição, graças à sua habilidade de se fundir com outras pessoas, ele pode ver o que aconteceu antes com essas pessoas e também pode antever o que vai acontecer com elas, pelo menos o futuro mais provável que vai acontecer com essas pessoas. Ele tem eletromagnetismo, absorção e projeção de energia, transferência de conhecimento, voo, intangibilidade, metamorfose, invocação, resistência temporal. Então, qualquer habilidade que utiliza tempo, né, cronocinese, de fazer envelhecer mais rápido ou se tornar mais jovem, não tem efeito no Tempus, né? Até mesmo porque ele é praticamente uma criatura feita de tempo. E ele também tem velocidade sobre-humana. E aí ele também usa sua habilidade de metamorfose em disfarce, né? Ele é muito bom em se disfarçar. E ele também tem grandes habilidades de furtividade. Ele consegue entrar nos locais sem ser visto, né? Até porque ele tenta muitas vezes fazer isso quando viaja no tempo, para não causar distorções, para não causar efeitos que mudem drasticamente os eventos na linha temporal. Bom, agora vamos falar das versões do Tempus, que são duas, basicamente. Quer dizer, duas que na verdade é uma, né? Uma outra é mais uma referência que é feita em um outro material audiovisual relacionado a si. O Tempus ele aparece na Liga da Justiça Sem Limites e no Arrowverse, mais precisamente no Legends of Tomorrow, a nave do Rip Hunter, né, que é o companheiro do Tempus na luta contra o Extant, se chama Wave Rider, né? Se chama, no caso no português seria Tempus, mas no original se chama Wave Rider. Então o personagem Tempus não está presente em Legends of Tomorrow, porém o seu nome é o nome que é dado à nave do Rip Hunter. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo sobre o Tempus, outro personagem pouco conhecido da DC Comics. O que é que você acha desse personagem? Você acha que a DC poderia dar um espaço maior para ele? Comenta aqui embaixo. E eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!